Olá, eu sou Anderson Gouveia, fundador do Yoga and Meditation Center e estou aqui para te explicar como é uma aula característica do Swastika Yoga, que é o yoga que a gente utiliza no nosso centro. O Swastika Yoga ele é conhecido por ser um yoga muito completo. Então ele tem uma quantidade de técnicas muito grande. E a sua prática mais característica é conhecida por Ashtanga Sadhana, que traduzindo seria uma prática em 8 partes. Isso significa que a prática ela tem 8 feixes de técnicas distintos. Percebe que se eu paro para treinar respiração, eu estou treinando um feixe de técnicas. E se eu paro para fazer alongamento, é outro feixe de técnica. Então, a gente vai olhar quais são esses 8 feixes de técnicas. O primeiro deles chama-se mudra e são gestos feitos com as mãos. Nós vamos fazer basicamente 2 gestos. O primeiro deles é feito dessa forma, chama-se Shiva Mudra. Os homens colocam o dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda e as mulheres colocam a palma da mão esquerda sobre o dorso da mão direita. O professor vai te lembrar disso durante a prática, mas já saiba que a gente vai fazer esse gesto, todo início de aula a gente faz esse gesto. O intuito desses gestos é já gerar uma conexão maior com o yoga e uma maior introspecção. O segundo gesto que nós realizamos é o Pranam Mudra, que consiste em unir as mãos dessa forma frente ao peito. Aqui é legal que você não leve para um lado mais angelical. Ele tem mais relação com marcialidade, com os cumprimentos das artes marciais. Tá? Mas fica tranquilo, o professor vai te lembrar disso ao longo da aula. Então a primeira parte é só fazer esses 2 gestos. A segunda parte consiste no puja. O puja lembra muito os cumprimentos das artes marciais. Então nas artes marciais, antes de você pisar no local da prática, você faz uma reverência ao local da prática. Depois, geralmente, tem um senhor num quadro, onde você cumprimenta a imagem desse senhor num quadro. Depois você cumprimenta o professor. E no yoga nós vamos fazer a mesma coisa, mas nós vamos fazer apenas mentalmente. Então o professor vai induzir algumas mentalizações, primeiro para o local da prática, depois para o professor que está ministrando. Isso vai gerar uma conexão entre vocês, vai facilitar a comunicação entre vocês. Depois a gente resgata um conceito de professor-avô, que é o professor do professor. Isso é muito forte no Oriente e a gente mantém essa tradição na nossa escola. Então, no caso da nossa escola, a gente vai pensar no professor do ministrante, aí o ministrante vai te induzir e a gente vai fazer uma mentalização positiva para esse professor também. Então, o intuito do puja é estabelecer essas conexões que facilitam o desenvolvimento da prática. Tá? É um bem-querer ao local da prática, é um bem-querer aos professores. Em seguida vem uma coisa que chama mantra. No contexto da nossa prática, nós fazemos 2 tipos de mantra. Um que é melódico, alegre e extroversor. Né? Então, por exemplo, você vai fazer Hari Om, Hari Om, Hari 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 Om e assim por diante. E o intuito disso é, através da vibração dos sons, limpar os canais energéticos. Então, aqueles mesmos canais que a acupuntura utiliza, que o Aikido utiliza, que o Kung Fu utiliza, nós utilizamos também. E são canais sutis que sujam com muita facilidade, assim, ficou bravo no trânsito, já dá uma sujadinha. E esses sons entram, fazendo com que esses canais vibrem e sejam limpos. Tá? E depois nós voltamos a ficar introspectos, repetindo o mantra Om. Então a gente vai ficar ali fazendo Om, Om, Om e assim por diante. Limpamos os canais energéticos. Então agora a gente vai colocar mais energia para dentro desses canais. Finalmente chegamos na 4ª parte da aula, que são os respiratórios. O nome erudito é Pranayama, que numa tradução livre seria a expansão da bioenergia através dos respiratórios. Então a gente vai usar de exercícios respiratórios para aumentar o fluxo energético para dentro desses canais que a gente acabou de limpar. Terminados os exercícios respiratórios, nós passamos à 5ª parte da prática, que são os kriyas. Os kriyas são atividades de purificação de mucosas.
Tá? Então existem alguns exercícios de massageamento dos órgãos internos do tronco, principalmente dos intestinos, de movimentação dos olhos, que vão atuar nas conjuntivas, no nervo óptico. Então o instrutor vai te ensinar algumas técnicas que vão atuar nas suas mucosas mesmo, massageando, fazendo algum tipo de treinamento para elas. Essa é a quinta parte da nossa prática. Sexta parte da prática. Chegamos finalmente, talvez na parte mais famosa, as posições. O nome erudito é asana, que é técnica corporal. Então são técnicas de alongamento, de força, de estabilidade corporal, e elas são feitas de uma forma muito específica que te auxiliam num aprimoramento da estrutura da sua consciência. Terminamos as técnicas corporais de diversas naturezas diferentes. Vamos para a sétima parte, o Yoga Nidra, a técnica de relaxamento. Então aí a gente se deita e faz um relaxamento, faz um exercício de descontração, cujo intuito principal não é descansar, mas sim assimilar tudo o que nós fizemos. Nós acabamos de fazer. Então o que acontece? Eu digo que tão importante quanto se alimentar bem é você assimilar o que você comeu. Tão importante quanto estudar é você assimilar o que você estudou. Então, tão importante quanto praticar o yoga é assimilar o que foi treinado. E essa sétima parte, a técnica de relaxamento, de descontração, é a nossa especialidade nisso, na arte de assimilar tudo aquilo que foi treinado. E então a gente chega na oitava parte da prática, que é o coroamento dela. É para onde toda a prática rumava, que nada mais é do que a meditação. Então a gente chama, o nome erudito que a gente usa é samyama. E samyama quer dizer que numa sentada só a gente vai se concentrar, e se a gente se concentrar o suficiente nós vamos meditar, e se a gente meditar suficientemente ou de forma suficientemente profunda, nós vamos entrar num desdobramento da meditação, que daí é a meta do yoga mesmo. Tá? Que o nome erudito seria Samadhi. Seria não, é Samadhi. Então, essa é a prática mais característica do Swastika Yoga. Além disso, a gente tem várias práticas complementares. Mas Swastika Yoga, a prática completa do Swastika Yoga, tem essa estrutura que você acabou de aprender.